Neste momento, pedimos a todas e todos que Neste momento, pedimos a todos e todas que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, com liberdade. Nosso peito a própria morte, a pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, tu trazer a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Solicitamos a todos que ocupem seus assentos. Fará uso da palavra a senhora Bruna Brelas, presidenta da União Nacional dos Estudantes, UNE. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, ministro da Educação, Camilo Santana. Boa tarde ao presidente da Antifes, Ricardo Marcelo Fonseca, a presidenta do CONIF, Maria Leopoldina Veras. Saudação especial aos estudantes brasileiros em nome da Jade Beatriz, presidenta da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, assim como Vinícius Soares, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pós-Graduandas. Bom, eu sou a Bruna Brelas, primeira mulher negra do norte do país a presidir a União Nacional dos Estudantes. A nossa geração é a geração que lutou e seguirá lutando pela popularização das universidades. Está no nosso DNA a luta por uma educação que contribua com o desenvolvimento do nosso país. Presidente Lula, a recomposição orçamentária representa um grande suspiro para as universidades e institutos federais. Eu faço questão de relembrar, presidente, que há 4 anos atrás nós tivemos 30% das verbas para o ensino superior cortadas. As primeiras afetadas seriam o UNB, UFBA e o FRJ. Veja, nós tínhamos instituições
sem dinheiro para pagar energia elétrica. As universidades viveram um verdadeiro colapso. Presidente Lula, nesse período, havia um presidente anterior dizendo que as nossas universidades eram balbúrdias e que os nossos centros acadêmicos eram ninhos de rato. O resultado disso foi a realização de uma das mobilizações mais massivas do movimento estudantil, construída nos últimos anos, o Tsunami da Educação, liderado pelas entidades estudantis, reuniu das capitais aos interiores do Brasil milhões de estudantes. E vejam o simbolismo disso tudo. 4 anos depois, estamos ao seu lado, presidente Lula, e ao lado do ministro da Educação para dizer que educação não é gasto, é investimento. Foram as universidades que resistiram à Covid-19 e evitaram que a tragédia no nosso país fosse ainda maior. Enquanto eles negavam a ciência, afundavam o MEC nos maiores esquemas de corrupção do país, estudantes, professores e os cientistas foram para a linha de frente e buscaram a energia para construir respiradores, sequenciar o genoma do coronavírus, produzir EPIs. Nós vencemos. Mas essa vitória foi muito suada, presidente Lula. Ano passado, nós sabíamos que te eleger significaria finalmente garantir que a educação voltasse ao seu patamar de qualidade. Esperamos que essa recomposição seja um dos passos para que a ampliação de recursos em educação e assistência estudantil sejam implementadas. E assim, presidente, garantir que tantos filhos e filhas dos mais pobres desse país tenham o direito de permanecer na universidade, seja no ensino público ou privado, e sair finalmente com o seu diploma na mão e o emprego garantido. Essa é uma das maiores lutas dessa geração, assim como a bandeira da paz nas nossas escolas e universidades. Aproveitamos, presidente, para te fazer um convite muito especial, com muito carinho, que se estende também ao nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Dos dias 12 a 16 de julho, aqui em Brasília, vai acontecer o 59º Congresso da UNE. E a gente quer muito lá. Essa entidade, que vai completar 86 anos, promete construir um dos maiores congressos da sua história. A gente quer muito realizar o encontro do presidente que mudou a cara do povo com a nova cara da universidade brasileira. Por fim, presidente, ministro da Educação e demais, essas e esses estudantes têm amor imensurável pelo Brasil. Chegam aqui hoje, pela porta da frente, com a certeza de que nós vamos avançar cada vez mais. Viva o movimento estudantil brasileiro! Viva os estudantes! Viva a educação! E viva Luiz Inácio Lula da Silva! Muito obrigada. Neste momento, fará uso da palavra a reitora Maria Leopoldina Veras, presidenta do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Boa tarde a todos e a todas, senhoras e senhores. É um momento extremamente importante para todos nós, educadores, principalmente pela oportunidade de estarmos aqui, senhor presidente, ao seu lado, do lado esquerdo, do lado do coração, onde nós queremos estar sempre. Boa tarde a todos aqui nesse plenário, de muito calor, principalmente calor humano, os parlamentares, que são
peças fundamentais nesse processo educacional que envolve toda e qualquer nação. Aos colegas, professores, servidores dos institutos federais, das universidades, dos ministérios, que estão aqui todos prestigiando um momento crucial para a educação do nosso país. É uma honra estar aqui vivenciando esse momento tão importante. Trago que esse momento, para nós, educadores e gestores, que vivíamos a observar uma situação como essa de recomposição orçamentária num mundo muito distante da nossa realidade nos últimos anos. Mas, gente, é realidade, é fato, não é fake. Estaremos tendo a possibilidade de fazer o que estamos aqui para fazer como profissionais da educação, que é fazer educação. Estou, presidente, no 7º ano de mandato como reitora à frente do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e não posso dizer que tive a honra, a partir de abril de 2016, no decorrer desses 7 anos de muito dessossego, eu vivi a cada dia momentos de muita angústia, tristeza, desesperança, porque nesse período vivenciamos quatro presidentes da República. Estamos no 8º ministro da Educação. Como se pode, em um período de 7 anos, nós termos uma situação em que a educação mudou a cada um que entrou, e sem seguir como uma política de Estado, mas uma política de governo, deixando a educação do nosso país numa situação de grande vulnerabilidade, onde ela não deve estar. Ela deve estar alicerçada sob rochas, estruturada, para que nenhum governo possa abalar e fazer com que a nação se coloque numa situação como esteve, de extremo risco. Assim, senhor presidente, nós colocamos que todos nós, enquanto gestores da educação, precisamos, sim, estarmos aqui unidos. Vou trazer a atenção para os parlamentares de Pernambuco, Lucas Ramos, Pedro Campos, os conterrâneos cearenses, Dandara, todos os ministros, aqui a nossa ministra pernambucana, Aniele, vocês são parte desse processo. A educação não pode estar isolada do processo legislativo, da organização das leis, dos encaminhamentos que nós precisamos, Túlio Gadelha, para fazer com que isso seja alicerçado. Nós não podemos ficar mais numa condição de vulnerabilidade como nós vivemos. Uma nação, presidente, ela só evolui se ela trouxer para si, como essência, a sua valorização, onde nós tenhamos que trazer a educação como um princípio básico, como um bem público, E assim, nós podemos dizer que, através da educação, através da estruturação, é que nós podemos ter um país que se desenvolve sem ameaças, sem riscos. Nós estamos com o desafio, através dessa recomposição, colocarmos mais um tijolo nesse processo de reconstrução que o país está vivendo. É um recomeço, como disse Bruna, mas nós precisamos que esse tijolo ele se consolide, porque estão sob nossas responsabilidades, enquanto gestores profissionais da educação, crianças, jovens, adultos, pretos, pardos, indígenas, meninas, meninos, homens, mulheres, pessoas LGBTQIA+, ou seja, somos simplesmente nós, que um povo raiz, um povo que precisa de nós. E assim, essa recomposição é necessária, ela é urgente, é o início do recomeço e é nisso que nós acreditamos. Sigamos, presidente, assim, unidos nesse diálogo aberto, nessa transparência, nessa construção em prol do nosso povo, em prol do nosso país. Que tenhamos orgulho do Brasil, que nós tenhamos oportunidades de trabalho, emprego, que sejamos valorizados.
Quero agradecer essa oportunidade, pois, nesses 7 anos de gestão, eu já estive em 3 momentos muito próximos do senhor presidente, tendo essa oportunidade, coisa que nós não víamos há muito tempo. Isso está marcando a história do nosso país. Agradeço, senhor presidente, a todos que estão sonhando conosco e que estão aqui, nesse momento, prestigiando essa notícia transformadora. Agradeço aos 150 alunos do IFB que vieram aqui, estão no andar de baixo, para poder receber essa notícia. Quero também agradecer as 2 intérpretes, alunas aqui, 2 intérpretes do Instituto Federal de Brasília, Juliette e Nádia, por apoiarem esse momento. Muito obrigada e sigamos firme e forte na luta pela educação. Fará uso da palavra o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES. Senhor presidente da República, presidente Lula, caro ministro da Educação, Camilo Santana, caríssima Bruna Brelas da UNE, Jade Beatriz da UBS, excelentíssimos ministros, ministras, cumprimento na pessoa da ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, prezados parlamentares, autoridades, estudantes, queridos e queridas reitores e reitoras, que são verdadeiros heróis desse nosso Brasil recente. Senhor presidente, em primeiro lugar, preciso lhe agradecer tremendamente, em nome de todos os dirigentes das universidades, por, em pouco mais de 100 dias de governo, nos receber pela 2ª vez aqui no Palácio do Planalto. Coisa que eu, que sou há 6 anos reitor, a Leopoldina há 7, não tínhamos experimentado em nenhum momento. Depois de 4 anos ou mais de diminuição crescente dos nossos orçamentos, e mais do que isso, como sabemos, de ataques às universidades que eram continuamente detratadas, no 2º semestre do ano passado, em agosto, creio, quando foi enviado o orçamento de 2023, a PILOA, reitores e reitoras entraram num estado de imensa apreensão. Se 2022 já se afigurou um ano praticamente impossível para as nossas instituições, universidades e institutos federais, vimos com a proposta enviada ao Congresso pelo governo passado que 2023 seria impossível, absolutamente impossível. Então, eu quero, em primeiro lugar, exaltar todo esse esforço que foi feito por uma série de atores, pela ANDIFES, pelo CONIF, pela UNE, pela UBS, por uma série de outras entidades, que junto a parlamentares, uma série deles, boa parte deles hoje aqui presentes, que foram tão importantes nessa luta, claro, unindo-se à sensibilidade do governo já eleito, ao ministro da Educação, à secretária Denise Pires de Carvalho, logo na sequência, para poder realizar essa recomposição para esse orçamento de 2023, para que voltemos aos patamares anteriores à pandemia de 2019, que vai viabilizar o funcionamento das nossas universidades. Senhor presidente, senhor ministro, as universidades são um patrimônio do nosso povo brasileiro. Elas são um instrumento de inclusão, talvez, dos mais poderosos que nós temos para as populações negras, pobres, indígenas, porque hoje a Universidade Federal Brasileira tem a cara do povo brasileiro. Mas, além disso, as universidades federais são o instrumento mais poderoso e com mais qualidade para a formação das nossas futuras gerações. Aqui nós preparamos as receitas para os caldeirões do futuro. Aqui nós somos uma usina de arte e de cultura. Aqui nós somos o verdadeiro celeiro da ciência e da tecnologia brasileiras.
que estão concentradas em mais de 95% da sua produção, precisamente nas instituições públicas. Somos, portanto, senhor presidente, senhor ministro, absolutamente essenciais para o futuro do Brasil. Nós, reitores e reitoras, temos dito, agora repito, temos todas essas funções altas como patrimônio do povo brasileiro que somos, mas nos dispomos a mais, queremos servir ao Brasil, queremos ouvir as demandas estratégicas do nosso país e realizá-las junto com esse governo. Queremos estar no centro de um projeto de futuro para o país. Mas, para isso, precisamos não só de valorização, como temos tido, simbolicamente tantas, precisamos de contínuo e consistente financiamento. Essa continuidade e essa consistência são essenciais para que a gente possa pavimentar o nosso caminho para o futuro. Eu quero agradecer demais, portanto, presidente Lula, ministro Camilo Santana, por esse momento, augurando que ele se repita no nosso presente e nosso futuro próximo, porque, com certeza, nós, dirigentes, nós, comunidade universitária, tenho certeza, todos e todas aqui, sabemos que esse é o caminho verdadeiro para o desenvolvimento e para a nossa felicidade e civilidade no futuro. Muito obrigado. Neste momento, o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, fará uso da palavra. Bom, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar todas as ministras aqui presentes, a Esté, a Anísia, a Aniele, a Luciana, cumprimentar o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, reitor Ricardo Marcelo Fonseca, cumprimentar o presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, reitora Maria Leopoldina Veras, cumprimentar a estudante, presidente da UNE, a Bruna, cumprimentar também a presidente da UBS, a Jade, minha conterrânea, lá do Ceará, cumprimentar também todos os senhores e as senhoras parlamentares aqui presentes, já de antemão já agradecer a presença e o trabalho dos parlamentares na Câmara e no Senado. Queria cumprimentar todos do Ministério da Educação, em nome da secretária executiva Isolda Sela, em nome da secretária de Ensino Superior Denise, em nome do Getúlio, secretário da CETEC. Cumprimentar também o Cury, presidente do Conselho Nacional de Educação, e agradecer também a presença de todos aqui presentes, da imprensa, mas eu queria, de forma muito especial, pedir uma salva de palmas a todos os professores das universidades e institutos federais desse país, a todos os colaboradores que constroem esse patrimônio do povo brasileiro, mas pedir uma salva de palmas ainda mais forte para o grande objetivo que são as nossas universidades e institutos federais. São formar homens e mulheres para esse país. Portanto, queria pedir uma salva de palmas aos nossos estudantes e estudantes de todo o país aqui presentes. E agradeço em nome de todos, em nome da estudante Josimara de Souza Silva, do Instituto Federal de Planaltina, em nome de quem cumprimento todos os estudantes aqui presentes. Presidente, eu vou procurar ser bastante breve. Primeiro, dizer que é muito simbólico esse momento aqui,
porque o primeiro ato, eu como ministro da Educação, com muita honra, convidado pelo presidente, o primeiro ato que ele fez nesse seu terceiro mandato foi exatamente nesse salão. Foi quando o presidente pediu para que convidasse todos os reitores das universidades federais, institutos federais, para que a gente pudesse fazer uma reunião. E hoje nós estamos exatamente no mesmo salão, pela segunda vez, em menos de 4 meses, não só para conversar, mas para anunciar anúncios importantes, e é um simbolismo que o presidente Lula tem mostrado da importância que esse governo tem e dá à educação superior nesse país. Eu sei que reitores e reitoras sabem o quanto os últimos anos foram difíceis para as universidades e institutos federais. Vocês sabem quantos cortes foram feitos no orçamento por falta de um compromisso da União, do governo federal, com as nossas instituições. Sabe, muitas vezes, a dificuldade que o reitor tinha para pagar a conta de água lá do campus dele. Eu tenho, presidente, recebido inúmeros reitores e reitoras, e fico impressionado, eu queria aqui dar esse testemunho, da empolgação, do amor, da vontade de fazer, de realizar, que eu vejo nos olhares de cada reitor e reitora, de cada equipe que eu recebo lá no Ministério da Educação. Em cada visita que eu faço nos campos que tenho andado, e eu agora vou andar, quero, presidente, visitar, se eu puder, como ministro da Educação, visitar, nesses 4 anos, todos os campos das universidades federais e institutos federais, eu irei a todos para dialogar, conversar e conhecer a realidade lá na ponta de cada um. As nossas universidades são responsáveis pela grande produção científica desse país. São nossas universidades públicas que são responsáveis por isso. Vocês são responsáveis para formar profissionais que estão no dia a dia salvando vida na saúde, na engenharia, na advocacia, atendendo o povo brasileiro. Sei que temos desafios enormes. Temos desafios enormes em melhorar a aprendizagem, na qualificação, na formação, e já tenho conversado, presidente, não só com os reitores das universidades federais, das particulares, das estaduais, que nós precisamos melhorar a qualidade da formação inicial dos nossos professores de licenciatura no nosso país, que são esses professores que vão lá para o ensino básico do nosso país. Portanto, dizer que o MEC está de portas abertas. Nós acreditamos que qualquer política ela precisa ser construída com diálogo, ouvindo as pessoas, ouvindo os atores, principalmente alunos e professores que estão lá na ponta, seja no chão da escola, ou no chão da nossa universidade, ou do instituto. Hoje, o presidente que já anunciou, nesses pouco menos de 100 meses, ou de 100 dias, aliás, pouco mais de 100 dias, ações importantes para a educação. Lembro aqui, presidente, que o senhor anunciou o reajuste do PENAE, que é um dos maiores programas que garante a alimentação escolar, que há 6 anos não havia um reajuste. Às vezes a gente não imagina que tem criança que a única refeição que ela faz durante um dia é quando vai à escola. E o presidente, que está determinado a tirar novamente o Brasil do mapa da fome, autorizou 1,5 bilhão no aumento do PENAE já para esse ano de 2023. Como Luciana, que estivemos aqui juntos, Luciana, que aumentou também não só o reajuste das bolsas de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, de permanência estudantil, da CAPES e do CNPq. Como o senhor, presidente, me autorizou e me determinou que não queria mais que nenhuma obra do FNDE parasse mais nesse país, que nós encontramos mais de 4.000 obras paradas, de creche a escolas nesse país. Só para vocês terem ideia, quase 1.300 creches que poderiam estar lá funcionando, atendendo as crianças de mães brasileiras, mas foram paralisadas. O presidente Lula e o seu governo, presidente, já pagou de obra do FNDE esse ano, em 3 meses, o mesmo valor pago durante o ano todo de 2022 aos municípios e estados desse país. O presidente deverá
nos próximos dias, anunciar uma ação importante. Vai assinar uma medida provisória garantindo a retomada de todas as obras inacabadas e paralisadas da educação desse país, para que a gente possa entregar todas elas aos municípios e estados brasileiros. E hoje nós estamos aqui para anunciar que o presidente da República está anunciando hoje uma recomposição e fortalecimento dos orçamentos e investimentos das nossas universidades e institutos federais, que foram discutidos pelos nossos secretários e secretária, com a Andif, com a Conif, e que, nesse momento, nós estamos anunciando 2.440 bilhões a mais nos investimentos das nossas universidades e institutos federais desse país. Isso será parte para a recomposição do orçamento discricionário das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. O presidente não quer ver nenhum campi de federal ou estadual parado ou que não seja concluído. E nós vamos trabalhar muito para que o presidente possa percorrer esse país e entregar várias obras importantes de melhoria para os nossos estudantes e para as nossas universidades e institutos federais em todo o país. E não poderia ser diferente, porque o presidente da República, Lula, no seu período que foi presidente, e também do período da presidenta Dilma, presidente, dos 679 campi de institutos federais que nós temos hoje no Brasil, presidente, 422 foram criados no seu governo e no governo da presidenta Dilma. Dos 314 campi das universidades federais desse país, 181 foram criados no seu governo e no governo da presidenta Dilma. Portanto, não poderia ser diferente. E para nós que estamos aqui hoje, eu quero aqui fazer um registro especial, presidente, aos deputados parlamentares que lutam lá no Congresso Nacional pelo orçamento, pelos recursos nas universidades, institutos federais, da educação desse país, porque nós sabemos que esse é o maior patrimônio que um país pode ter e investir na educação do seu povo. Portanto, não só para agradecer ao presidente, mas esse momento é um momento de demonstrar que esse governo é um governo que prioriza e irá priorizar a educação pública e de qualidade para o povo brasileiro. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava vendo o Camilo falar os números e eu estava pensando, esse governo realmente é bom. Porque tinha muita gente que ficava incomodado quando eu ia anunciar qualquer coisa aqui no Palácio ou em qualquer lugar do Brasil, eu começava a utilizar nunca antes na história do Brasil. Parece brincadeira, mas é verdade. Você imaginar que presidentes de república nunca gostaram de receber reitores. Nunca. Nós já tivemos presidente da República que foi reitor, nós já tivemos ministro da Educação que foi reitor e que ele não gostava de receber. A única explicação que eu acho é que sempre eles achavam que vocês vinham aqui para reivindicar alguma coisa.
Por isso é que o presidente não gosta de receber governador, não gosta de receber reitor, não gosta de receber prefeito, não gosta de receber sindicato de professores, não gosta de receber sindicato de trabalhadores, não gosta de receber estudantes, porque tudo que vem reivindicar incomoda quem está governando. E nós resolvemos mudar essa história. Quando eu fui candidato a governador de São Paulo, em 1982, numa disputa em que foi a minha grande lição da política, eu disputava contra o governador Franco Montoro, eu disputava contra o Reinaldo de Barros, representando o Maluf, eu disputava com o Jânio Quadros, que tinha voltado a disputar uma eleição, e com o Roger. E eu tinha certeza que eu ia ganhar aquelas eleições. Vocês não têm noção como eu tinha certeza que ia ganhar aquelas eleições. Porque eu era uma novidade, eu era um peão de fábrica, sabe? Falava rouco, era barbudo, e xingava muita gente, falava muito palavrão. E, por isso, eu dava mais autógrafo do que voto que eu tive na eleição. E eu fiquei decepcionado porque eu pensava que eu ia ganhar e eu só tive 10% dos votos. Quase que eu desisto da vida política desse país por causa desses 10%. Mas eu estou contando esse caso porque nessa disputa eleitoral, num debate que nós tivemos, um único, porque tinha a Lei Falcão, não tinha debate, não sei se os mais velhos se lembram, a campanha aparecia a cara da gente e só uma voz falando. Eu conto uma história sempre muito engraçada, que um candidato nosso em Pernambuco, chamado Mané da Conceição, como a gente não tinha tempo, a propaganda dele dizia: Manuel da Conceição perdeu uma perna. E não explicava por que ele tinha perdido a perna. Ele tomou um tiro lá em Pindaré Mirim, numa greve, a polícia foi ao sindicato e deram um tiro e ele foi preso e a perna dele teve gangrena e foi obrigado a cortar a perna. Eu lembro que eu tinha um companheiro em São Paulo que fazia campanha dizendo: fulano de tal, condenado a 96 anos de cadeia. E quem é que ia votar num cara condenado a 96 anos de cadeia? Tinha um outro em Manaus, em Goiás, você se lembra do Atos, que ele dizia: Atos, não sei das quantas, eu não sei o nome todo do Atos agora. E ele dizia: sequestrou um avião. E a minha era fantástica. A minha era o seguinte: Luiz Inácio Lula da Silva, ex-engraxate, ex-tintureiro, ex-torneiro mecânico, ex-preso político, um brasileirinho igual a você. Quem é? Quem é que queria ser igual eu? Ninguém. Bem, mas nessa campanha perguntaram para mim por que eu queria ser candidato. E eu disse: eu quero ser candidato, eu quero ser governador para saber se eu tenho capacidade de fazer aquilo que eu consigo reivindicar. E quero dizer para vocês que a minha volta à presidência da República deste país é para provar que nós vamos recuperar o Brasil para os brasileiros com alegria, com democracia, com educação, com saúde. Eu lembro que em 2008, em 2009, se fazia pesquisa para saber qual era o povo mais feliz do mundo, era o Brasil, mais alegre. Se fazia pesquisa feita por entidades da ONU, qual era o povo que tinha mais esperança, era o povo brasileiro. Se você fizer uma hoje, vai aparecer a tristeza, vai aparecer a angústia, porque esse país nunca esteve tão nervoso como ele estava algum tempo atrás. Aliás, desde aquela manifestação de 2013, que esse país foi tomado pelo ódio, pela raiva, pela incompreensão, eu acho que aquilo já fazia uma estratégia, fazia parte de uma estratégia, sabe, que culminou no impeachment da Dilma e depois na minha prisão em 2018.
Então, eu votei agora para isso. Eu quero provar que nós temos competência de fazer as coisas que esse país tem que fazer com muita facilidade. Por que que eu haveria de ter medo de receber um reitor? Por que eu haveria de ter medo de receber uma reitora, um prefeito, uma prefeita? Você sabe quantas reuniões eu já fiz com governadores? 3 reuniões em apenas 3 meses. Ontem mesmo, antes de ontem, tivemos uma reunião com os 27 governadores e alguns prefeitos para discutir a questão do ódio nas escolas, para ver a questão da violência, sabe, que vai de uma creche, como aconteceu em Blumenau, até as ameaças na universidade, que algumas não querem abrir amanhã para dar aula. E eu queria dizer para vocês, cachorro que late não morde. A gente não tem que satisfazer os terroristas que estão fazendo ameaça. A gente tem que dar as aulas. Nós precisamos encontrar uma saída. E ontem eu disse na reunião com os governadores que a gente não tem especialistas ainda para entender tudo o que está acontecendo. Mas tem gente que acha que a solução é levantar o muro das creches. Tem gente que acha que a solução é colocar detector de metais. Imagina uma criança de 6 anos passando detector de metais. Ou seja, então nós precisamos utilizar a nossa inteligência para a gente tentar recuperar nesse país a compreensão de que ser bom é melhor do que ser ruim. Sabe, de que você ter amor, ter afeto, é muito mais importante do que você ter ódio. Sabe, fazer as coisas que são naturais e que todo mundo sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe que nenhum país do mundo se desenvolveu sem antes investir em educação, ciência e tecnologia. Eu acabo de fazer uma visita na China. Eu fui a Pequim e fui a Xangai. O que aquele país conseguiu fazer nos últimos 30 anos é de causar inveja a qualquer governante do mundo. Ele não tem que tirar 33 milhões de pessoas da fome. Ele tem que tentar tirar quase 1 bilhão de pessoas. A cada mês, a cada ano, ele tem que tirar 50, 60, 70 milhões de pessoas da fome. E a China, que há 20 anos atrás, era menos industrializada do que o Brasil, a renda per capita é menor do que o Brasil. A China é a segunda ou a primeira economia do mundo. A pergunta que eu faço é por que o Brasil, do tamanho que é, com a riqueza que tem, esse país continua pobre? Por que esse país, para a gente dar um aumento no salário mínimo de R$18, é um sacrifício enorme? Tem tanta discussão. E depois a gente vai ver as fraudes, a sonegação, são bilhões e bilhões e bilhões. Ou seja, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Nós vamos ter, não enquanto governo, mas enquanto sociedade, decidir que sociedade nós queremos ser, em que momento da história da humanidade a gente vai se transformar num país rico. Rico em conhecimento, rico em qualidade de trabalho, rico em educação, rico em alegria, mas rico também no prazer de ter as coisas materiais que todo mundo quer ter e sonha ter. Onde é que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não construir um pacto entre a sociedade brasileira? Por que uma medida provisória do governo chega no Congresso Nacional, você tem um grupo de deputados que tem que votar contra porque é do governo? Eu digo isso porque eu já fui oposição. Por que o governo acha que ele pode mandar uma medida provisória e as pessoas têm que votar tal qual o governo quer? O deputado não é obrigado a votar naquilo que o governo fez. Ele não é obrigado a concordar com aquilo que está lá. Ele pode propor uma emenda. E, para isso, nós temos que adquirir a arte de conversar. Nós temos que adquirir a arte de ter paciência, conviver com os contrários, entender a contrariedade, para a gente poder construir esse país. Eu tenho
1000 e poucos dias só de governança agora, porque já comemos 4 meses. E nós precisamos fazer esse país voltar ao patamar de 2010, de 2008, ou quem sabe melhorar. E começa pela educação, começa pela saúde. As coisas que nós sabemos que temos que fazer. Não existe milagre em economia. Você não distribui o que você não produz. É por isso que é importante a economia crescer. E ela vai crescer na hora que tem investimento. Para ter investimento, tem que ter consumo. Para o empresário vender um produto qualquer, se ele produzir isso aqui, ele tem que saber que a sociedade quer comprar isso aqui. E, para isso, o governo tem que contribuir. Na área de infraestrutura, quem é que vai investir em infraestrutura se não tiver recebíveis garantidos? Quem é que pode colocar dinheiro? É o Estado, ou através de crédito, ou através de dinheiro do orçamento. Quem vai fazer as estradas que nós precisamos, das ferrovias que nós precisamos? Obviamente que é o Estado que tem que ser o indutor, ele não tem que ser o Estado, sabe, dono de tudo, mas ele pode ser o indutor. É por isso que o Camilo disse que nós já fizemos esse ano, em 3 meses, igual ou mais do que já foi feito o ano passado inteiro. Mas eu posso dar um número maior para vocês. Em se tratando de infraestrutura, os 23 bilhões que vocês, deputados e senadores, colocaram na PEC, a chamada PEC da transição, o que vocês colocaram, para a gente fazer investimento em infraestrutura, é mais do que os 4 anos do governo anterior. É mais do que os 4 anos o que nós temos para investir esse ano. Se a gente estabelece linha de crédito, porque o BNDES deixou de emprestar dinheiro para o crédito, para devolver dinheiro para o Tesouro, para pagar dívida. E nós vamos ter que fazer o BNDES voltar a fazer crédito, nós temos que fazer o Banco do Brasil voltar a fazer crédito, a Caixa Econômica voltar a fazer crédito, o BNB voltar a fazer crédito, o BADA voltar a fazer crédito, porque sem crédito ninguém investe, não tem cooperativa, não tem pequeno proprietário rural, não tem pequeno empresário, não tem pequeno empreendedor investindo. Nós é que temos que tomar iniciativa. Nós é que temos que ser o garantidor desse crescimento. Por quê? Porque nós precisamos gerar empregos. Não tem nada que dê mais dignidade a um homem ou a mulher do que ele trabalhar e, no final do mês, ele levar comida para casa às custas do seu suor. É assim que eu fiz a vida inteira, é assim que eu aprendi. E é assim que a sociedade brasileira espera de nós. E por isso que a gente começa pela educação. Veja que engraçado. O Camilo me disse que eu posso inaugurar o campi de São Bernardo do Campo da Universidade Federal. Eu pensei que já estava pronto há anos. Porque eu comecei aquilo também há anos. Eu fui inaugurar, ainda era presidente, em Santo André. Eu pensei que a Universidade Federal de Osasco estava pronta. Não está. Eu pensei que a Universidade Federal da Zona Leste, que foi anunciado, o Haddad deu um terreno, mas nem começou. Ora, se a gente anuncia as coisas e não faz, as pessoas perdem credibilidade. E quando perde credibilidade, é impossível fazer as coisas. Porque num governo, eu digo, todo dia tem 3 palavras mágicas. Primeiro, credibilidade de quem governa. Segundo, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. E terceiro, previsibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer, ninguém pode ser pego de surpresa. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos tentando restituir ao Brasil a conversar pelas nossas universidades. A universidade não é só para fazer tese e guardar na gaveta. A universidade não é só para fazer tese sobre os problemas sociais, é para ajudar a resolver os problemas sociais. Como é que a gente vai criar os empregos novos no mercado de trabalho novo sem a inteligência das universidades? É preciso que a gente conte efetivamente
com essa contribuição, mais do que tese, transformar em coisa prática aquilo que a gente conseguiu fazer em tese, para esse país dar um salto de qualidade definitivamente. E a gente não conseguirá fazer isso sem estabelecer harmonia na sociedade. Eu quero dizer para vocês que hoje foi dia do Exército Brasileiro. E todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares nesse país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei a noite inteira pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional. Então, nós precisamos restabelecer essa harmonia para a gente poder consertar esse país. Eu quero dizer para vocês que outro dia me perguntaram qual é a minha base de apoio no Congresso. Eu falei 503 deputados e 81 senadores. Eu só vou ver se eu vou ter gente contra quando eu mandar os projetos para lá. E vou conversar com as pessoas para saber por que você é contra. Você é contra porque está errado o projeto ou você é contra porque é contra? É porque tem muito disso. Mas o cara não pode deixar de votar num projeto porque é de um governo que ele não gosta. Ele tem que pensar se o projeto é interessante para o povo brasileiro. Porque se a gente ficar apostando na teoria de um atrapalhar o outro, quem cai em desgraça são 213 milhões de brasileiros. Então nós resolvemos, eu quero que vocês saibam que eu estou mais experiente, estou mais velho, com mais energia. Não estou mais velho, estou mais experiente. Tá? E estou com vontade que jamais eu tive. Se depender da minha vontade, eu sou um moleque de 15 anos de idade com vontade de fazer alguma coisa. Porque não pode, eu tenho dito para o companheiro ministro, vamos parar de reclamar, porque não tem dinheiro, porque está difícil. Não, gente, vamos transformar a dificuldade em realidade, vamos discutir para frente, vamos esquecer o que eles deixaram de fazer e vamos nós fazer. Eu não entrei para fazer diagnóstico do governo adversário, eu entrei para governar esse país, para fazer o que falta fazer. E é assim que eu quero tratar os magníficos reitores. Eu gosto de falar magnífico reitor, magníficas reitoras, magníficos estudantes, magníficos deputados, magníficos reitores de governo, magnífico ministro. E eu queria citar as minhas ministras que estão aqui, a companheira Esther. Vou dizer uma coisa. Quando a gente deixa de fazer uma vírgula, vocês são especialistas em criticar. Mas quando a gente faz uma carta inteira, muita gente nem lembra. A Esther e o ministério dela foi capaz de fazer, ela é do Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público. Nós acabamos de fazer um acordo com 6 sindicatos aqui em Brasília, aprovado por unanimidade por 6 sindicatos. Se a gente não tivesse conseguido fazer, a gente teria apanhado. Como a gente fez, pouca gente falou nessa conquista extraordinária e nessa capacidade de articulação que ela e a equipe dela tiveram. Nós temos uma ministra da qualidade da Nízia, a nossa companheira ministra da Saúde. Não é médica. Você é psicóloga, socióloga, tá? E ela teve a unanimidade de todos os meus ex-ministros da Saúde, dos ex-ministros da Saúde da Dilma, o Quioro estava aqui, mas o Quioro acho que se afastou já, ou seja, para ela ser ministra. E eu acho, não só pelo fato de ser mulher, mas pelo jeito dela ser, eu acho que definitivamente a gente vai resolver o problema da saúde nesse país, sobretudo para as pessoas mais pobres que nós temos nesse país.
Eu jamais imaginei que o Partido Comunista do Brasil tivesse uma cientista, engenheira, sabe, que era a companheira Luciana Santos, que é a nossa ministra de Ciência e Tecnologia. Eu convivo com a Luciana há muito tempo, mas eu nunca imaginei que a bichinha fosse tão esperta e tão inteligente. E eu acho, como eu já tive o prazer de ter alguns ministros de muita importância na área da ciência e tecnologia, e o mais importante no meu governo foi o companheiro Sérgio Rezende, companheiro de Pernambuco, companheiro do PSB, não era nem do PT. E ele falou para mim: ô Lula, não tenha dúvida, convida a Luciana que ela vai dar conta do recado. E está a companheira Luciana aqui, preparadíssima para ser uma extraordinária ministra da Ciência e Tecnologia, que é uma das coisas que a gente vai ter que trabalhar com muita disposição, porque nós precisamos ter acordos de ciência e tecnologia com os países mais avançados. Você foi à China, você viu o potencial que a gente tem de fazer negócio, de fazer convênios, de trazer cientista deles para cá e levar cientista nosso para lá, de fazer convênio de universidade e levar estudantes nossos, sabe, para a China e trazer os chineses para cá. Como é que a China pôde, em tão pouco tempo, virar a potência que virou e nós continuamos, andamos para trás, porque quando eu deixei o governo, a gente era a sexta economia do mundo. Agora somos a 12ª. Parece que nós somos caranguejo, que nunca quer essa prata para a gente andar para frente. E, por último, eu quero agradecer a companheira Aniele Franco, a nossa querida ministra da Igualdade Racial, que está aqui acompanhada da sua mãe, e eu tenho certeza que a Aniele vai fazer a diferença na luta contra a desigualdade nesse país, sobretudo a questão racial. Esse pessoal é que me ajuda. E o Camilo? O Camilo, eu tive a sorte de já ter o Haddad, que foi meu melhor ministro da Educação. Eu não tenho vergonha de dizer que o Haddad foi o melhor ministro da Educação que eu tive. E o Camilo, pelo pouco tempo, eu acho que o Haddad que se cuide. Porque, veja, quando eu tive que escolher o ministro da Educação, eu fiquei imaginando qual era o estado que tinha a melhor qualidade de educação, com a maior aprovação. Eu falei, é o companheiro, sabe, é o companheiro estado do Ceará. Quem governa? O Camilo. Quem era responsável da educação lá? A Isolda. Ele veio e trouxe a Isolda como secretária, e vocês podem esperar o seguinte: tem gente que é obrigada a concordar com tudo que a gente fez e que a gente está fazendo. Tem gente que acha que tem gente melhor em várias áreas. Eu sempre digo o seguinte: quando você plantar um pé de jabuticaba, não adianta querer que ela dê jabuticaba antes do tempo. Coloque muita água e tem que ter muito sol para você colher a tua jabuticaba. Nós apenas estamos plantando. O que estamos anunciando aqui hoje é uma semente que nós estamos colocando na educação. Espere que ela vai crescer, florescer e dar os frutos que o nosso país tanto precisa e tanto necessita. Por isso, Camilo, parabéns a você, Camilo, parabéns aos reitores, parabéns aos estudantes, tanto da UNE quanto os estudantes que vieram do 7, e parabéns aos ministros que estão aqui, os deputados e deputadas, grato pela contribuição e pela participação de vocês até agora nas coisas que nós estamos conquistando. Até outro dia, se Deus quiser. Está encerrada esta cerimônia.